O nosso programa está de volta, vou já te mostrar o nosso QR Code, aquela maneira da gente ficar bem pertinho. Você coloca o seu celular no modo foto, mira aqui, vai direto para o nosso canal do YouTube e assiste a programação ao vivo e os programas que já foram ao ar. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e no sininho ative a notificação. Para participar é só ligar 0 operadora 11 3337 5886 ou através das nossas redes sociais, um assunto que eu acho que vai gerar muita pergunta. A gente vai tentar esclarecer todo mundo, porque agora a gente fala com o doutor Leandro Nava, que é advogado e professor, especialista em direito civil sobre inventário e partilha de bens. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Olá, Jaque, boa tarde a você, aos nossos ouvintes. Confusão em família, pelo menos vamos esclarecer para evitar, né, doutor? Sempre bom e muito importante, porque combinado não sai caro. Pois é, combinado é combinado. E o que tem de família, que a mãe às vezes tem algumas casas, um irmão começa a morar, o outro não, às vezes é um quintal, isso aí vira uma confusão. Vamos começar entendendo. O que é um inventário, doutor? Nós temos um procedimento. O inventário é o ato praticado de levantamento do patrimônio. É simplesmente isso. Eu faço o levantamento de quanto determinada pessoa tem de patrimônio, seja imóvel, seja bem imóvel, veículo, por exemplo, e sejam ativos financeiros. E é importante também o passivo, não só o ativo, mas também o crédito e também os débitos. Os débitos, eu vou deixar para daqui a pouco a gente falar sobre isso. A outra coisa que eu queria entender é que algumas famílias têm relíquias, então às vezes tem uma obra de arte, tem muitas joias. As mulheres costumam, quando chegam numa certa idade, já começar a distribuir entre as filhas, distribuir entre as netas. Eu acho isso horrível, mas já começam a querer distribuir as joias e tal. Se essas joias não foram distribuídas em vida, se elas estão ali, tem um valor significativo, aquele quadro que é uma obra de arte, isso também vai para o inventário? Então, antes de eu te responder essa pergunta, só uma explicação prévia. Por favor. O inventário, você pode efetuar ele em vida, mas o processo ou procedimento de inventário, aí ele ocorre após o falecimento. Então, quando eu digo que o inventário pode ser feito em vida, ou seja, é o levantamento de todo o patrimônio, ativo e passivo. No seu exemplo, as joias. A partir do momento que essas joias elas são declaradas ao fisco, enfim, ao Estado, e você declara no imposto de renda, é de ciência coletiva, automaticamente ela já entra no seu ativo e também no seu passivo. Ao ocorrer o falecimento, você precisa declarar, já foi declarado no imposto de renda, você precisa compartilhar. Então, esse levantamento é um inventário. E a partir do momento que você for fazer a divisão, aí torna-se a partilha dos bens, sejam bens móveis ou bens imóveis. Eu posso antecipar isso? Sim. Nós mencionamos e tem um instituto chamado antecipação da legítima. O que significa isso? É antecipar o que, teoricamente, eu como herdeiro tenho o direito de receber. Então, agora, nem sempre todas as famílias fazem isso em vida de maneira proporcional, e é isso que eu queria entender. Então, às vezes, os pais têm um filho, e geralmente não tem a ver com ser o filho mais querido, mas o filho que dá mais problema, ou que menos se ajusta. Às vezes é o filho que acaba já ganhando uma casa, já ganhando essa ajuda maior dos pais, seja em vida ou não. E daí vamos imaginar que os pais só tinham uma casa, e deixaram, falaram, não, essa casa aqui eu vou deixar para um dos filhos. Mas essa família tem 3 filhos. Dá para fazer isso, doutor? Olha só, em vida, os pais podem fazer o que eles quiserem com o patrimônio deles. Seja um único imóvel ou diversos outros bens, vamos chamar de bens geral, porque entra bem imóvel e bem imóvel. A partir do momento do falecimento, caso não exista testamento, que a pessoa pode testar até 50% do seu patrimônio, o restante é garantido por lei para a sucessão dos herdeiros, de forma igual, ou seja, cada um dos 3 filhos receberá uma cota-parte idêntica. Caso não haja testamento, esse imóvel, no falecimento, deverá ser dividido pelos 3. Mas e se ele foi entregue a um filho anteriormente? Às vezes até dá para pôr no nome desse filho, por exemplo? Escritura pública. E aí? E aí, se os demais filhos não anuíram, porque o Código Civil ele é muito claro, ele traz essa possibilidade, desde que os demais herdeiros, a expressão do Código fala anuir, autorizar, consentir. Os outros 2, se nós temos 3 nesse exemplo, os outros 2 precisam concordar que este aqui receberá o patrimônio.
porque teoricamente esse patrimônio será dividido em terça parte, um terço, um terço, um terço, nesse nosso exemplo. Mas vamos entender, doutor, a pessoa está viva, os pais estão vivos e já querem pegar uma das casas e deixar... Tô dando exemplo de filho, mas poderia dar o exemplo de um neto, tô dando exemplo de um filho. Ele consegue colocar no papel essa casa para quem ele quiser em vida. Sim, ok. Agora, os herdeiros podem contestar já nesse momento os outros irmãos? Ou eles podem, para não arrumar confusão, falar, não quero mexer nisso agora, e depois que os pais morrem aí, ele pode entrar nesse assunto ou não? São algumas coisas diferentes, são institutos completamente diferentes, porque existem resultados diferentes. Então, vou ser um pouco abusado da minha parte e te utilizar como exemplo. Por favor. Somos casados, nós temos 3 filhos. Se nós falecermos... e nós tivemos somente uma casa, será dividida em 3. Antes do nosso falecimento, nós queremos prestigiar o filho A e não B e não C. Ao transferirmos esse bem para o nosso filho A, o B e o C precisam anuir. Ambos precisam autorizar. Tá. E se nós, mesmo tendo 3 filhos, quisermos vender ou doar esse patrimônio para um terceiro que não é herdeiro nosso, nenhum dos nossos filhos, nem o A, nem o B, nem o C, nós temos essa liberdade, porque o patrimônio é nosso. Então são institutos diferentes, não se comunicam. Quando falamos sobre inventário, nós temos a questão do inventário judicial e o extrajudicial. Mas ao falarmos inventário, presume-se que houve o falecimento daquele proprietário e aquele patrimônio será encaminhado para quem ele deixou. Sejam para os herdeiros obrigatórios, ou ascendente ou descendente, aí você precisa verificar essa questão da linha sucessória, ou caso haja um testamento, uma cota à parte para essa pessoa que receberá, que está garantido por lei, ou se ele já antecipou e não teve ciência, você pode até mesmo ingressar, você herdeiros, com uma ação anulatória. Caso, por exemplo, nesse nosso exemplo inicial, só o filho A recebeu e o filho B e o C não tinham essa ciência. Doutor, é porque às vezes as famílias fazem isso até sem avisar, né? Exatamente. E aí, doutor, uma coisa também importante que acontece, que eu percebo que deixa muitas famílias confusas, é quando este casal que tem o patrimônio, um falece, o outro fica viúvo, e os bens estão aí, precisa se fazer o inventário, alguns filhos já querem a sua parte. O que é lícito nesse caso, doutor? Olha só que interessante essa sua pergunta, que é do dia a dia. Novamente, pai veio a falecer, ficou a mãe, ficaram 2, 3 ou um filho, não importa o número de filhos. Precisamos analisar o regime de casamento deles. Se eles tiverem, por exemplo, um regime de comunhão total de bens ou parcial, comunhão total pega-se o patrimônio até mesmo antes do casamento. Se for parcial, é da data da celebração do casamento para frente, computa-se o patrimônio universal, os dois. Faleceu, adquirir uma casa, um carro, não importa. Se for comunhão parcial de bens, o cônjuge sobrevivente, a esposa, o marido, enfim, tanto faz, tem 50%. O restante será dividido entre os herdeiros. E imediatamente já pode ser dividido. Que em determinadas situações a esposa também concorre. Olha só que interessante. Então, além dos 50% dela, ela ainda vai receber, vamos jogar no nosso exemplo, só tem um filho. Então, ela recebe 50% aqui, o resto do patrimônio será dividido em 2, ou seja, ela vai receber mais 25%, no total terá 75% e o filho 25%. Em outros casos, não. Ela vai receber somente 50% e o outro herdeiro 50%. O que difere esses dois casos? O regime que você escolheu no seu casamento. Se é o total ou se é o parcial. Exatamente. Doutor, e herança? E se me permitir, hoje em dia as famílias brasileiras, muitas não casam, vivem em união estável. E o que vale no caso da união estável? Essa é uma grande importância para a gente trazer. A união estável, o reflexo da comunhão parcial de bens, ou seja, da data da caracterização da união estável. E só um parênteses, se me permitir, Jaque, as pessoas celebram contratos de união estável, achando que eu só vou fazer isso por causa do meu plano de saúde. Isso tem muito. A partir daquela data, todos e quaisquer patrimônios adquiridos serão futuramente divididos. Se ele não escolheu e declarou aquela declaração de vontades dele, seja um contrato, uma escritura pública de união estável, será praticado o quê? Dali para frente, divide-se o patrimônio
de forma igual. Assinou o papel, casou, né? Com comunhão parcial. Se não estabelecer o regime anterior. Doutor, e no caso de esse falecido, então depois do falecimento dele vir uma herança, essa herança vai para quem? Vai para os herdeiros ou pode ir para essa esposa ou para esse marido que vive ainda? Então vamos lá. Vou colocar a título de exemplo para os nossos ouvintes e telespectadores. O João é casado com a Maria e o João faleceu. Só que o pai do João faleceu depois do João e deixou um patrimônio para o João, correto? Esse patrimônio será direcionado somente ao João e não à Maria, porque a Maria vai adquirir o patrimônio vindo da relação entre os dois. Tá ok, Nava, mas o que acontece com esse patrimônio que o vô deixou? Vai direto para os herdeiros, para os filhos. Perfeito. Chegaram várias perguntas aqui, eu vou dar uma prioridade para as perguntas das pessoas. Então, casei com o meu falecido marido quando ele tinha 70 anos, ele faleceu recentemente. E no papel foi acordado separação total de bens. Antes de falecer, ele já fez a partilha de bens. Eu tenho algum direito nesse caso? Ela não quis se identificar. Tá. Então, a nossa ouvinte, obrigado pela pergunta. É muito complexo essa pergunta e envolve diversos institutos. Primeiro, a idade dele. O próprio fato é impeditivo dele casar com comunhão de bens. O próprio Código Civil já traz essa trava. Segundo, se já existe um contrato, que o casamento nada mais nada menos que é um contrato, é uma vontade, uma comunhão de vontade entre as partes. Se foi estabelecido ali, a partir daquele momento, aplica-se o que foi acordado. Traduzindo, em regra, toda regra tem sua exceção, mas em regra ela não tem direito. Outra pergunta que chegou aqui pra gente, acho que essa pessoa também não quis se identificar. Ah, não, que sim, é Dilma Silva. Obrigada pela participação, Dilma. Oi, Jaque, boa tarde. Meu pai faleceu há 3 anos. Até hoje não saiu o inventário. A advogada fala que é porque existem herdeiros de menor. Essa demora pode ser um problema? Vamos lá. Nós temos... A pessoa, quando ela falece, a lei traz um prazo de 2 meses da data do falecimento para você fazer a abertura do inventário, para que você não pague multa, ok? Então, ao você fazer esse inventário, você dá início, seja judicial, então apresenta as primeiras declarações em juízo junto ao Poder Judiciário. Quando envolve menor, o que acontece? Automaticamente o Ministério Público precisa entrar na ação. Então, talvez seja isso que tenha a ocorrência um pouco dessa demora. Em muitos casos, Jaque e nossos ouvintes, Dilma, obrigado pela pergunta. Em muitos casos mesmo, nós temos a questão do patrimônio ter algum tipo de empecilho. Financiamento foi dado em garantia, tem débito, está em ação judicial, em garantia de alguma outra coisa, foi penhorado. Então, o inventário não pode atropelar toda essa situação. Ainda mais se, por exemplo, o pai foi um empresário. Isso acontece muito, porque ele dá um imóvel dele como garantia e muitas vezes não avisa a família. A família nem sabe disso, né? Exatamente. Às vezes, inclusive, ele estava falido e a família não sabe, né? Exatamente. E aí ele não fala, seja para a família, seja para a esposa, para os filhos, maiores ou menores, não importa. E aí, no ato do falecimento, você faz o quê? O inventário. É a busca do ativo e do passivo. E aí vem a bomba familiar, né? Nossa, o nosso apartamento, a nossa casa foi dado em garantia, foi dado para o banco no financiamento, foi. E aí o inventário automaticamente, porque o processo tem que chamar quem? Os credores e os devedores. Eles vão se habilitar. Porque se eu tiver um patrimônio, vamos pensar, um imóvel, 10 imóveis, não importa. Esse patrimônio ele terá que ser pago. Aí, então, me explica isso, doutora. A dívida. Então, fiz o inventário. O inventário deu 100 mil reais, tá? Então, levantou o patrimônio, tá? Vou pôr um valor baixo aqui, um valor alto, mas baixo para patrimônio, mas deu 100 mil reais para ficar fácil na conta. Só que ele estava devendo 110 mil reais. O que acontece nessa hora? Olha só, que importantíssima essa sua pergunta. Os herdeiros, eles herdam o ônus e o bônus. O ônus até onde o ônus dele chegar. E o bônus, me perdoe, o ônus, que é o débito, é até onde o patrimônio foi deixado pelo devedor. Traduzindo, ele devia 100 mil, ele tinha um imóvel de 100 mil, mas ele devia 120, esse imóvel pagará. Aí os outros 20.
os herdeiros não ficam devedores. Mas no caso, pensando em uma pessoa que deixou a dívida e não tenha patrimônio, o que acontece, doutor, nesse inventário? O débito não passa para os herdeiros, salvo se a origem desse débito tenha sido também os herdeiros também como co-devedores. Traduzindo aqui para os nossos ouvintes. Fiz um financiamento bancário, coloquei lá um financiamento, coloquei minha casa como garantia ou financiei um determinado valor. Não importa. Se eu tiver um fiador, por exemplo, a minha esposa, por exemplo, o meu filho que já é maior, aí ok. Aí eles herdam porque é uma relação contratual. Se for questão de sucessão, pura e simplesmente, tenho 100 mil de patrimônio, mas devo 120, 200, 1 milhão, não importa. O credor ou 10 credores só vão poder satisfazer 100 mil e o restante entra na perda. Mas que fique claro que se essa pessoa, então vamos imaginar que ela tenha uma casa, faleceu, os filhos estão imaginando que vão vender aquela casa e dividir, e aparece uma dívida que eles não sabiam, eles são obrigados a pagar essa dívida. É Claro. isso, tendo esse valor, é Claro, isso, né? exatamente. Eles são obrigados, porque eles são herdeiros, eles herdam direitos e deveres, não é só direito. Hoje em dia as pessoas têm esse grande problema, Jaque. Só uma observação aqui, as pessoas acham que elas só têm direitos, mas elas têm uma série de obrigações. E é pagar o que o seu credor fez, porque ele está recebendo um crédito de 100 mil, mas ele está devendo na praça 200, paga-se os 100 mil. Ah, então não vou receber nada? Não, não vai receber nada. E o restante? O restante morre porque não foram eles que criaram esse débito. Doutor, uma pergunta importante, eu vou me preparar para dar um recadinho, vou pedir para o senhor responder, Claro. que é o seguinte, quando tem uma dívida e morre, ou o marido ou a esposa tem os filhos, o que se faz muitas vezes? Não se faz o inventário, deixa essa história para lá, senão eu vou perder meu imóvel, e depois a gente vê o que a gente faz, porque tem uma dívida ali que eu não quero mexer nisso. Isso aí vai dar problema lá na frente. O que fazer em casos como esse? Explica pra gente, por favor, doutor. Claro. Essa é uma situação muito interessante que a Jaque nos trouxe. Porque se você tem um débito e um crédito, automaticamente você precisa pagar esse seu débito com esse crédito que você tem. Caso haja abertura do inventário e você não informa a existência de devedores, esses devedores, em um futuro, podem ingressar com uma ação de restituição com relação àquele patrimônio, por exemplo, do seu pai que veio a falecer, do seu avô, não importa quem lhe deu aquele crédito. Então é fundamental você abrir o inventário e também buscar aí fazer o levantamento de crédito e débito que você tem. Doutor, depois desses esclarecimentos eu vou pro break, daqui a pouco eu tô de volta com muitas perguntas que chegaram de vocês, então não sai daí. O nosso programa está de volta, eu estou recebendo aqui para conversar com a gente o doutor Leandro Nava, que é advogado, professor e especialista em direito civil, e a gente está falando sobre inventário, a gente acabou falando sobre partilha de bens, acho que a gente ainda vai falar um pouco sobre testamento também. Vamos seguindo aqui no assunto, doutor, até de acordo com as perguntas das pessoas. A Claudete de São Paulo diz assim: eu e minha irmã temos um terreno com 3 casas, os pais delas, falecidos, que deixaram essas casas em um terreno. Uma das irmãs quer vender a parte dela para terceiros. Pode isso? Ela pergunta. Pergunta muito complexa e antes disso ela precisa trazer algumas outras informações, mas vamos responder dentro das nossas possibilidades. Se os pais faleceram e são 2 irmãs, são 3 irmãs, então as 3 irmãs herdam o patrimônio de uma forma completa. Todas as 3 casas, o terreno, enfim, o que tiver ali dentro. É importante saber se essas 3 casas estão dentro do mesmo terreno, se existe escritura desse terreno, se essas casas são escrituras individualizadas. Se já foi feito inventário ou não, caso não tenha sido inventário, é o que nós comentamos. Elas precisam fazer o inventário, declarar esse bem, recolher o tributo, porque tem um tributo aí, tem um imposto sobre esse inventário que não foi recolhido, que é o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes. Como já passou um tempo, elas vão pagar multa sobre esse inventário que não foi aberto 2 meses depois do falecimento dos pais, e aí sim elas conseguem vender. E se não fizer nada disso, consigo vender? Consegue vender, desde que as outras 2 irmãs também anuírem um contrato. Mas será Se 2 não querem que venda, não vai vender. Só se ela entrar com uma ação judicial, aí pedindo para que o juiz
assine ou autorize a venda em nome do terceiro, no caso a terceira irmã, que não quer efetuar a venda. Agora, o juiz pode concordar ou discordar? Imagina que duas famílias morem lá muito bem, duas dessas irmãs com suas famílias e não querem vender. E a outra quer sair dali e quer vender. O juiz pode dar ação para qualquer uma delas? Como é que funciona isso? Isso é muito complexo, porque é a casuística, caso a caso. Você precisa demonstrar a justificativa, a necessidade, a possibilidade e também o interesse dessa venda. Do porquê que eu quero vender. Então, se eu quero vender, é mais fácil as pessoas fazerem o quê? A compra. Por qual o valor? Tem que fazer um levantamento disso, tem que fazer uma perícia desse local. Uma avaliação. Até mesmo se ela quiser locar, se está no mesmo terreno, tem as outras irmãs. Se for locar, é até mais fácil porque você não divide o patrimônio, mas o valor da locação terá que ser rateado entre as três herdeiras, porque as três são donas de tudo. Isso aí, às vezes uma casa é maior que a outra, que é menor, isso aí vai dar uma confusão, porque o que vai valer é o terreno no todo dividido por três, né? Exatamente, a não ser que os imóveis estejam individualizados com as suas escrituras já devidamente separadas. Doutor, dentro disso, acho que um esclarecimento importante para a gente fazer é tentar, eu sei que talvez isso não seja tão possível, mas tentar em vida deixar tudo certinho, né? Deixar... Então, o que não tem escritura, faz a escritura, tenta deixar tudo organizado, né, doutor? O mais importante, já que eu sempre falo assim, eu uso essa expressão, procure sempre um advogado. Antes, não deixe as coisas acontecerem. Então, você pode fazer um planejamento sucessório familiar, que é o que nós chamamos, tecnicamente. Ou seja, isso não é testamento? Pode vir a se formalizar um testamento. O que é o planejamento sucessório familiar? Bom, eu tenho uma empresa, eu tenho um patrimônio, eu tenho um carro, eu tenho casa, eu tenho dinheiro na poupança, não importa. O que eu tenho de direito? Eu como dono dessas coisas e o que os meus herdeiros têm? Primeiro, quem são meus herdeiros? Será que a minha esposa? Será que a minha amante tem? Ou o meu amante tem? Será que os meus filhos? E aquele filho que só eu sei e ninguém sabe? Que nós sabemos a vida como ela é, já dizia Nelson Rodrigues. É quem tem direito e qual a cota-parte de cada um. Tendo esse planejamento sucessório, você já consegue fazer o que? A antecipação da legítima. Você antecipa o patrimônio para os seus herdeiros em vida, você ainda vivo. Seja por intermédio de doação, já, ou por até mesmo por testamento. E aí você tem uma trava legal, você só pode fazer um testamento com até 50% do seu patrimônio. Porque o restante dos 50% é obrigatório aos herdeiros necessários. Descendente, ascendente. O doutor falou uma coisa que me lembrou de uma história de uma pessoa, de uma pastora, inclusive, que estava conversando comigo. Ela tinha um filho, o marido dela falecido. Aí eu cruzei com ela outro dia, ela estava toda esbaforida assim. Eu falei, o que foi? Ela falou, não, é que apareceu agora o terceiro filho do meu marido que eu não sabia que existia. Lá vou eu ter que levar o meu filho para fazer um exame de DNA para saber se é mesmo. E o valor que tinha ficado para o meu filho da pensão, agora eu vou ter que dividir por mais um cada hora. Ela falou já que cada ano é uma novidade, é o terceiro que aparece. Ela não fazia ideia dessas histórias. Então, a gente não tem ideia do que acontece, não é, doutor? Primeiro, esse homem é um homem levado, né? Meu Deus, que situação. Essa é a verdade, esse é o dia a dia da sociedade. Então o direito filho sempre tem direito, né? Filho sempre tem direito. Salvo raríssimas exceções que a lei traz, na qual o filho, por ter praticado algum ato atentatório, em regra, contra a vida dos pais, é excluído do patrimônio. E aqui eu posso tranquilamente falar, porque é um caso notório aquela moça que matou os pais, ela foi excluída do patrimônio, quem recebeu o patrimônio integral foi só o irmão. O advogado dela entrou com o pedido e mesmo assim o tribunal manteve que aí ela não tem direito à herança. Imagina, participou do assassinato dos pais, né? É uma das questões. Quando a gente fala de deserdar, é casos extremos como esse, né, doutor? Extremíssimos. Mais perguntas que chegaram para nós. Essa aqui é o Carlos de São Paulo. Quando um dos cônjuges falece com comunhão universal de bens, como fica a partilha para os filhos? Olha só, então ele está dizendo, quando um dos cônjuges falece, se você tem o falecimento de um, então o pai faleceu, tem a mãe e tem os herdeiros, você divide isso por cabeça. Ou seja, quantas pessoas tem de herança? Então eu pego, são 2 filhos, então eu tenho 3, eu divido o patrimônio por 3. Aí, determinado regime, 50% é garantido para a mãe, 50% aos restantes. No caso da união, ele comenta... Universal, ele falou. União? Universal, ele falou que é a total, né? Isso, é a total. Então, nesse caso, é uma exceção. O que acontece? A mãe já fica de cara com 50%. E o restante é dividido entre a mãe de novo e os filhos.
quantos filhos Porque tiver, os filhos adotivos entram São da filhos. mesma maneira, né? Filhos. Perfeito. Sejam adotivos ou sejam, vamos dizer assim, de origem de DNA, por exemplo. Ó, essa pergunta que chegou aqui para nós é Souza de João Pessoa, que deixou a pergunta. Perdi meu pai há 34 anos e tenho um irmão por parte de pai e uma meia-irmã por parte de mãe. E minha mãe faleceu há 1 ano. E ela deixou uma casa para nós e queria saber como recorrer para ter a minha parte da casa. Uau! Primeiro, um abraço aos paraibanos, né? Aos nossos ouvintes. Ele faz uma mescla aí de muitos irmãos. Pelo que eu pude entender na leitura, ele tem direito. Então vamos lá. Se ele tem um irmão por parte de pai, o braço que nós chamamos é somente aquele vínculo entre aquela estrutura familiar, ele e o irmão. Se ele tem um vínculo com uma outra, que é a irmã, então quem é? A mãe. Então é a mãe, então o elo familiar é a mãe, ele e a irmã. Se a mãe faleceu, esse irmão daqui que é do pai não comunica o patrimônio da mãe, porque aqui a mãe não é mãe desse. É mãe desses dois. Mas e se essa casa fosse dessa mãe e desse pai? Aí vai ter que misturar tudo. Então vamos imaginar que é a mãe e o pai. Irmão por parte de pai, irmão por parte da mãe. Perfeito. E essa casa era do casal. Ok. E aí a partilha vai para os dois lados? Porque, pelo que eu entendi, a produção tá falando que é isso. Então, a cota parte do pai é dividido um pouco com a mãe e um pouco com todos os filhos deste pai. E da mãe, o contrário. E da mãe ao contrário. Então, por exemplo, essa filha, essa irmã, se não for filha desse pai, não vai receber. Quem vai receber é a mãe. Agora, que interessante, essa filha tem direito de receber se a mãe dela não recebeu, porque a detentora do direito é a mãe. Aham. E aí, se a mãe veio a falecer, a filha herda direitos e deveres. Então, ela herda o direito de receber o patrimônio da mãe, porque ela foi casada com esse pai aqui. Então, de repente, esse 50% que seria direto da mãe, aí vai ter que ser dividido entre esses dois. Gente, olha, procura um advogado. Exatamente. Porque esses formatos de família que a gente tem hoje, eu imagino plurima. que o advogado tem que sentar, escrever, desenhar, porque tudo pode ser, né? É isso mesmo. Por isso que é muito importante, queridos ouvintes, consultem um advogado. Entendam o que você tem de direito e entendam o que você tem de deveres. Porque hoje em dia as pessoas vão lá no Google e eu brinco, www, o Google é meu pastor e nada me faltará. Não é assim, gente, porque cada caso é um caso. Existem situações como esse exemplo. Inicialmente, a filha não teria nenhum direito. Ela herda o direito que é da mãe, porque a mãe era casada com o pai, que era casada com uma pessoa, um homem, que esse homem não é pai dela. Então, mas esses dois aqui não são irmãos, mas de alguma maneira eles vão comunicar a herança. Elo, exatamente. Uau, que confusão. Ó, essa pergunta que chegou aqui pra gente é o seguinte. A casa dos meus avós, que tinha... Eu vou fazer a pergunta, mas eu acho que a orientação é procurar um advogado, mas vamos lá. A casa dos meus avós, que tinham 8 filhos e somente 3 filhos vivos desses irmãos, só uma tia viva está morando na casa de herança da família. Não tem inventário, pois tem bastante gente falecida. Todos temos direitos a essa casa? Olha só que interessante. Então vamos lá. Isso acontece muito com famílias mais antigas, né? Porque hoje em dia não existem mais 5, 6, 7 filhos. Independentemente do número de filhos, vamos raciocinar da seguinte maneira. O avô e a avó tiveram 8 filhos. Os 8 filhos, cada um tem direito à cota parte igual. Vamos pensar, para facilitar o exemplo, os dois faleceram juntos. Então, a herança desce equalitária para os 8. 8. Dos 8, se 3... ainda estão vivos e 5 faleceram, não importa, Jaque. Porque estes 5 aqui, ao falecerem, se quaisquer um deles tiverem filhos, os filhos herdam os direitos dos pais. E se cada um tiver 5 filhos, essa partilha vai Aí ser é uma loucura. 5 dividido por 5. E é isso que acontece em alguns casos, né? Exatamente. E o mais interessante é isso, você tem que voltar nessa árvore genealógica. Porque, por exemplo, se um dos filhos, vamos pensar, o avô e a avó, tem desses 8, os 5 que faleceram, um só tinha filho, os 4 não tinha, perfeito, só um vai herdar. Então, agora, se esse um é casado com regime de total de bens, a esposa também vai ter direito à herança ou não? Não, porque é herança.
A Aí não herança comunica. não agrega no patrimônio, Perfeito. mesmo que seja o regime universal de bens. Isso é muito Por importante isso, da vou gente saber. reiterar, consulte sempre um advogado ou uma advogada. Cada caso é um caso. Doutor, para Exatamente. finalizar, tem um carro em meu nome que é herança do meu pai. Vou me casar. Meu futuro marido tem direito a esse bem? A mesma resposta que demos anteriormente. Não. Agora, se ela vender esse carro, a primeira pergunta que tem que fazer para ela, qual é o seu regime de casamento? É comunhão universal, parcial ou separação total? Essas três. Independentemente de qual é o regime escolhido, o veículo não entra. Mas qual é o reflexo? Por ser um carro, já ela vende. Se ela comprar outro com esse dinheiro, já entra se ela estiver casada. Depende. Se for pelo regime universal, entra. Se for pelo regime parcial, entra. Se for pela separação, não entra. Doutor, Total de o que é bens. mais comum se casar hoje em dia? Hoje, pelo regime parcial, da data da celebração do casamento em diante. E, de novo, a grande maioria das pessoas hoje, já que elas vivem em união estável, e normalmente elas não fazem um contrato, uma escritura de união estável. Então, quando essa união estável ela é dissolvida, ou seja, uma briga, enfim, tanto faz, e existe patrimônio, se você não conseguir chegar num consenso da data do início, que é o grande problema, você precisa ingressar com uma ação chamada a ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Para você, perante uma ação judicial, reconhecer o elo, porque dessa data que faz o quê? A comunicação do patrimônio. A dissolução até onde extingue esse tempo. 5 anos, 10 anos, 2 meses, não importa. Teve patrimônio? Teve patrimônio. Aí sim a pessoa que viveu em união estável tem direito. Tem que fechar toda a porta que é aberta, né, Exatamente. doutor? Direitinho, né? Inclusive, se você começou um negócio, terminou um negócio, porque isso vai dar problema lá na frente se não fizer isso, né? Com certeza. Doutor, eu tenho que encerrar, a gente nem conseguiu entrar em testamento, então te convido para voltar e a gente tentar seguir a partir daqui, viu? Foi um prazer te receber aqui. Obrigado. Quem quiser entrar em contato, e-mail contato@nava.adv.br e o site nava.adv.br. Uma ótima tarde, doutor. Obrigada. Obrigado. E antes de